Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que emoção poder mais uma vez entrar na sua casa com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez, falando dessa doutrina que nos encanta, essa doutrina que nos apaixona, essa doutrina que quanto mais nós lemos, mais nós ficamos feitiçados pelo amor que ela produz em nossos corações. Mas antes de nós falarmos do tema do dia de hoje, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos proteja, igualmente aos nossos telespectadores que com tanto amor vêm nos acompanhando e nos divulgando. Nós selecionamos uma página especial do livro Roteiro. Qual que é a página, André Luiz? Hoje nós vamos ver Evangelho e Caridade, o livro Roteiro, psicografado pelo Chico, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel. Começa o capítulo 16. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza da Babilônia, falam simplesmente de Fausto e poder que séculos consumiram. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persópolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação de defesa. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastado dos semelhantes, nascidos na condição de párias desprezíveis. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura, que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. Nós sabemos que a Terra viveu momentos no seu começo que nós chamamos da Era Primitiva. A era onde o homem ainda era envolvido muito pelas questões materiais. Nós vemos, por exemplo, no Velho Testamento em Moisés, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. A caridade ela começou a ser explanada por Jesus. A Terra não conhecia até então esse trabalho de auxiliar o próximo, já que todos nós vivíamos de uma maneira ainda muito egocêntrica. Vivíamos em torno de nós mesmos, se preocupávamos apenas conosco. Foi Jesus que veio trazer uma nova era, pela qual nós vamos estudar agora, na segunda parte, talvez até no segundo bloco do programa de hoje. E é por isso que nós vemos que nessa era primitiva, até a chegada de Jesus, passando pela crosta, deixando a sua mensagem de amor, de paz e de alegria, o homem só tinha o conceito do eu. Ele não conseguia, por exemplo, conjugar o verbo nós. Ele tinha apenas o egocentrismo, a centralização de tudo em torno dele. Então,
Emmanuel vem buscar em várias fases da humanidade, buscando desde Abraão, buscando o próprio Moisés. Depois nós vamos encontrar também em outras regiões do planeta, como na Índia, como na própria África, em todos os lugares. É verdade que, por exemplo, o Brasil e toda essa nossa região que foi descoberta em 1500, na verdade foi descoberto, mas nós temos civilização convivendo aqui desde os primórdios, desde o começo. Nós temos os nossos irmãos que aqui já conviviam, não é? É verdade que não tem muita história disso, porque nós não éramos, de uma certa maneira, nós não tínhamos essa vivência, por exemplo, como os europeus, como os asiáticos, como a própria Índia, tanto a África quanto o Brasil, ou os países sul-americanos, todos eles conta-se uma história dessa época de 1500 para cá, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, mas a grande verdade é que quando os portugueses e outros países europeus se aportaram ao Brasil, em qualquer parte do Brasil que eles se adentraram, já havia milhares e milhares de pessoas indígenas convivendo em nossas terras. Então a história é muito antiga e nós sabemos que cada civilização tem a sua maneira de viver, tem a sua crença, a sua maneira de enxergar as coisas e o mundo, não é? Mas nós percebemos que a primeira casa de caridade, vamos ver isso daqui a pouco, é a casa de caridade criada pelos discípulos, que é a casa do caminho. Não é mesmo, André Luiz? É verdade. Emmanuel dá muito rapidamente uma volta na história, com seu conhecimento profundo. Emmanuel é um espírito diferente. É um espírito que o meio espírita às vezes marginaliza dizendo que foi um simples sacerdote. Emmanuel é muito mais do que nós, os espíritas, podemos imaginar. E Emmanuel, com a sua vasta bagagem cultural, quem lê o livro, por exemplo, há 2000 anos, já vê Públio Lentulus com um intelecto formidável. Isso há 2000 anos atrás. Então ele é um espírito altamente preparado para a obra que desenvolveu. Ele foi o grande maestro em que regia toda a mediunidade do Chico, em que convidou Humberto de Campos, André Luiz, os poetas, para que através das mãos do nosso querido Chico pudesse trabalhar. E aqui nós vemos que o Evangelho começa a tomar contato com nós, humanidade, com nós, seres em evolução, principalmente o sentido da caridade, o amor, o perdão, de 2000 anos para cá. Jesus ele foi um marco na história, mostrando para todos nós que é possível mudar sem querermos a mudança do próximo. Um dos grandes desafios que nós notamos na atualidade é mudar a nós mesmos sem querermos que o outro pense conforme nós. Quantas pessoas, ao se depararem com uma mensagem dessa, compreendem a importância de Jesus? Todos nós dizemos, eu sou cristão. O Brasil é um país predominantemente cristão. Independente se é católico, se é protestante, se é espírita, independente a sua crença, nós temos em Jesus o nosso mestre. Só que agora chegou o momento de sairmos da teoria e procurarmos, mesmo que com muitas dificuldades, mesmo que com muitas lutas, colocarmos em prática o que Jesus nos ensinou. E além disso, André, nós percebemos que a evolução do homem na Terra é algo bastante interessante. A doutrina espírita vem bater muito nessa tecla, a questão da reforma íntima. Nós, no movimento espírita, ouvimos muito isso, a questão da reforma íntima. Nós estamos vendo agora, sem nenhuma crítica a nenhum religioso, sem nenhuma crítica às condições das religiões, mas nós estamos vendo hoje, por exemplo, não é?
as bancadas evangélicas, por exemplo, que representam a igreja evangélica nas assembleias, em todos os parlamentos no Brasil, todos corrompidos. Então, nós estamos vendo também católicos, nós estamos vendo também até espíritas. Então, nós estamos percebendo que será que nós não estamos falhando na condição de cristão? Não é? Porque será que o evangelho está sendo interpretado de maneira diferente? Ou nós interpretamos o evangelho de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas vontades? Será que nós entramos numa religião para podermos aprender a obra do Cristo, a obra do Senhor, para sermos um obreiro do bem? Ou será que nós entramos numa religião para se aproveitar dessa religião, para se beneficiar dessa religião, para vivermos dessa religião? É o que Emmanuel vem nos convidar a fazermos uma reflexão, André Luiz. É verdade. E daqui a pouco, no segundo bloco, teremos a oportunidade de dar continuidade na leitura e na interpretação narrada por Emmanuel no livro Roteiro. Aproveitamos a oportunidade para convidar você, querido telespectador, para participar todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, do culto do Evangelho no Lar através da minha fanpage. Curta a página, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número, e todo domingo às 18 horas vai aparecer na nossa linha do tempo um vídeo ao vivo. Para os amigos de Portugal, um vídeo em direto. Você é o nosso convidado para esse grande banquete espiritual. Lembre-se, todo domingo, às 18 horas, pela fanpage do André, você estará na minha casa fazendo o Evangelho no Lar com a minha família. Queridos amigos, não sai daí não. Nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, com um tema tão importante, falando hoje de uma passagem no livro Roteiro. Já retornaremos. Você conhece a loja virtual da TV Web acaminhodaluz.com.br, especializada em DVDs e CDs espíritas? Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br e tenha a chance de conhecer e adquirir diversos títulos de palestras dos mais variados oradores espíritas. Adquirindo nossos produtos, você estará ajudando a Web TV acaminhodaluz.com.br a continuar com a missão de divulgar o Espiritismo. Queridos amigos, que alegria! Retornamos com o programa ABC do Espiritismo. Hoje, como você já está acompanhando desde o primeiro bloco, nós estamos estudando uma página do livro Roteiro, pela lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, através do seu benfeitor espiritual, do nosso benfeitor espiritual, Emmanuel. E nós vamos ler a segunda parte desse capítulo para tecermos mais alguns comentários, e o André Luiz vai ler e também vai nos auxiliar nesses comentários do programa de hoje. Continua Emmanuel. O mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública sem cerimônias e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. Ocasionalmente passava pelo mesmo caminho um sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita,
abordando o mesmo lugar e, observando-o, passou à distância. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre a sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-o numa estalagem. Vemos dentro da narrativa que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos, ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar que receber. Emmanuel continua o que eu e o nosso querido Sérgio abordamos no primeiro bloco, que Jesus não apenas dividiu a era em antes e depois da sua passagem. Jesus, ele foi o evangelho vivo. Antes dele ensinar o que é amor, ele nos amou. Antes dele ensinar o que é caridade, ele praticou a caridade. Antes dele ensinar os temas básicos do seu evangelho, ele vivenciou. Por isso que Chico Xavier nós tanto enaltecemos, porque ele, em proporções menores ao do Cristo, fez tudo o que o Cristo fez, porém no século XX. E é o que hoje nós somos convidados a fazer, a exercermos a exemplificação do Evangelho no nosso dia. É fácil ser cristão? Não é. É fácil ouvirmos algo e muitas vezes respirarmos antes de responder? Não é. É fácil nós pensarmos no outro antes de pensarmos em nós e vermos se aquela situação pode crescer com tal atitude, com tal palavra? Não é fácil, mas é necessário. Então o Evangelho e caridade é uma dupla que caminha sempre junto e que só gera pontos positivos para nós mesmos. Logicamente, Emmanuel elegeu um momento do Evangelho para trazer à baila, ilustrando a questão da caridade. Foi buscar, na parábola do bom samaritano, trazendo para todos nós esse conhecimento, quem realmente foi aquele que mais agradou a Deus. E ele enumerou algumas pessoas com os seus devidos cargos e realmente chegou-se à conclusão que aquele que não era religioso, aquele que não tinha nenhuma frequência numa casa religiosa, foi aquele que verdadeiramente fez a vontade do Pai, que foi socorrer aquele homem que estava caído, quase morto. E ele então levou por uma estalagem, colocou na estalagem, pagou todas as despesas para que alguém pudesse cuidar desse homem. Então isso é a verdadeira caridade. Então nós conhecemos, por exemplo, a Casa do Caminho, que é a primeira casa criada por Pedro, por Levi, por todos aqueles discípulos, João, aqueles discípulos que estavam ali ao lado do Mestre. Então eles davam comida, eles davam remédio, eles acolhiam aqueles que não tinham um lugar como uma casa de repouso ou um asilo, como se chamava antigamente. Então essa Casa do Caminho foi a primeira casa que nos inspirou a humanidade na era depois do Cristo a podermos começar a vivenciar a obra do Mestre,
que foi uma obra, como o André muito bem explicou, muito bem colocou nas suas palavras, foi exatamente o início de um trabalho onde ele viveu e não deixou nada por escrito, mas deixou a obra. Dizem que se conhece a obra pelo seu obreiro. E a obra de Jesus foi escrita por pessoas que o acompanhou, mas ele não se preocupou e gastou todo o seu tempo para viver o máximo possível, em especial os 3 últimos anos, dos 30 aos 33 anos, ele elegeu em sua vida para ser um testemunho vivo do amor. E quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, que para mim é o livro mais completo, narrando a história de Paulo de Tarso, de Abigail, Gerziel, que se tornou Estevão, e de todos os evangelistas como Lucas, João Marcos, que é conhecido como Marcos, sobrinho de Barnabé, João o evangelista, o apóstolo querido de Jesus. Narra também Pedro, com a sua necessidade, muitas vezes, a sua energia para dirigir a casa do caminho. Aquele livro, Paulo e Estevão, que levou 9 meses para ser psicografado, eu até estava lendo, querido Sérgio, quando o Chico trouxe esse livro, Paulo e Estevão, geralmente o Chico nessa época publicava 2, 3 livros por ano. Quando o Chico, no ano do livro Paulo e Estevão, ele publicou apenas esse livro, para nós vermos como foi um livro que necessitou do resguardo do médium. E nessa época também tem um fato histórico na vida do Chico, que o Chico tinha um irmão que lhe ajudava muito, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, José Xavier, e o seu irmão desencarnou prematuramente. E a viúva, não lidando com a desencarnação do companheiro, ficou uma longa temporada no sanatório, em Belo Horizonte. E José Xavier e a companheira tinham um filho com vários problemas, e coube ao Chico ter que cuidar desse sobrinho, que tinha muitas complicações, ficava numa cama, tudo tinham que fazer. Então, durante o dia, as irmãs do Chico cuidavam. À noite, quando o Chico chegava do trabalho profissional e aos finais de semana, o Chico tinha e tratava com muito amor esse sobrinho. Então, nós vemos no livro Paulo e Estevão tudo o que Emmanuel coloca aqui, tudo que o nosso querido Sérgio nos comenta. É melhor servirmos do que sermos servidos. É verdade, e o Chico também só começou a receber os livros em forma de romance, que é a história do cristianismo, depois que ele foi desassociando os problemas familiares para que ele pudesse ter cabeça para todo esse trabalho. Vamos para o encerramento, André? Vamos sim. Queridos amigos, não se esqueçam, todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, através da minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, curta a página e assista em nossa linha do tempo um vídeo ao vivo ou em direto às 18 horas. Você é o nosso convidado. Queridos amigos, encerramos o programa nesse momento ABC do Espiritismo. Um abraço carinhoso e até a semana que vem. Um beijo no coração de todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.